Olá, meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar sobre o reino Plantae. Esse conteúdo é voltado para alunos do 8º ano do ensino fundamental e faz parte do grande tema Vida e Evolução. Quais são os objetivos dessa aula? Identificar as características gerais das plantas, reconhecer as particularidades das células vegetais, entender os critérios de classificação das plantas e identificar os grandes grupos do reino das plantas. Quais são as características gerais das plantas? Aquelas características que qualquer planta vai ter. Primeiro, são pluricelulares, ou seja, são constituídas de várias células. E essas células, elas são nucleadas, elas têm núcleo verdadeiro, o que nós chamamos de células eucarióticas. Além disso, as plantas são capazes de produzir o próprio alimento através da fotossíntese. E o fato de produzirem o próprio alimento faz com que nós possamos chamá-las de seres autótrofos, auto de autossuficiente. Elas são suficientemente capazes de produzir o próprio alimento, não precisam de se alimentar de outros seres vivos. Além disso, as plantas têm uma característica interessante, que é o ciclo de vida com alternância de gerações. As plantas elas têm uma fase que é gametófita e uma fase de esporófito. A fase de gametas, de produção de gametas, ela é uma fase haploide. Lembrando que os gametas, nos seres vivos, eles nada mais são do que células reprodutoras que têm apenas uma cópia de cromossomo. Lembrando também que o cromossomo é aquela parte do DNA que está dividida em vários cromossomos em algumas células e essa parte do DNA, em cada ponto dela, ela tem alguns genes ali que vão definir características nas plantas e nos seres vivos. E a fase que produz esporos, que é a fase de esporófito, é a fase diploide, ou seja, é a fase em que essas plantas, as células delas têm cromossomos aos pares. Esses cromossomos aos pares, então, indica também que cada gene que tem no cromossomo, ele tem uma cópia idêntica no outro par de cromossomos. São cromossomos idênticos. Qual a importância de estudar esse reino? Qual a importância das plantas? Bom, as plantas, elas são fundamentais para que exista vida, porque elas são a base da cadeia alimentar. Toda vez que você olha para um esquema de cadeia alimentar, você percebe que sempre começa ou com uma grama, ou com um alface, ou com alguma planta qualquer. Pois, se não houver o capim, por exemplo, para o grilo comer, também não haverá grilo. E se não houver grilo, não tem como o sapo existir se ele não tiver grilo ou se ele não tiver mosquito para se alimentar, visto que o grilo e o mosquito, por exemplo, precisam de se alimentar de seiva de plantas ou de pedaços de plantas, ok? Então a planta é a base da cadeia alimentar, por isso ela é tão fundamental à existência de vida. Além disso, nas atividades humanas, nós utilizamos as plantas para várias e várias atividades nossas, como, por exemplo, na produção de alimento, na produção de medicamentos, cosméticos, tecidos, papéis, combustíveis e tantos outros. Vamos entender, então, agora, características da célula vegetal. Bom, a célula vegetal, ela é semelhante à célula animal, mas tem algumas características muito importantes que distinguem ela da célula animal, por exemplo, ou de outras células. Reparem aqui nessa figura que a célula vegetal também tem membrana plasmática, também tem mitocôndria, complexo de Golgi, núcleo, retículo endoplasmático. Só que as plantas têm vacúolo. Essa organela, o vacúolo,
Apesar de existir vacúolo em animais e em outros seres vivos, o vacúolo das plantas é especializado em armazenamento. As plantas são capazes de armazenar amido, são capazes de armazenar outros nutrientes e mesmo de armazenar água. Além do vacúolo, que tem características e funções diferentes do vacúolo de animais, as plantas também têm parede celular. A parede celular ela é fundamental para proteger a planta contra problemas, né, do ambiente, e a parede celular também impede que essa célula da planta, que essa célula estoure caso ela tenha muita água dentro dela. Bom, outra característica importante das plantas é a presença de plastídeos. Provavelmente o plastídio mais famoso que você já deve ter ouvido falar são os cloroplastos. Os cloroplastos, né, são responsáveis pelas reações de fotossíntese. Sem cloroplasto, a planta não conseguiria fazer fotossíntese. O cloroplasto, então, é um tipo de plastídio. Essas são as diferenças básicas de uma célula vegetal para as células de outros grupos de seres vivos. E agora vamos ver quais grupos existem das plantas. Nós temos basicamente 4 grupos importantes: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses grupos, eles são classificados, né? Eles são separados. Olha, esse grupo aqui é briófita, esse aqui é pteridófita, esse é gimnosperma, esse outro é angiosperma. Eles são separados dessa forma baseado em algumas características. Tecidos condutores de seiva. Então, se o grupo possui tecido condutor de seiva, né, que conduz nutrientes para a planta inteira, ele pertence a um grupo. Se ele não possui, ele pode pertencer a outro grupo. Presença de sementes. Olha, existem plantas que têm sementes, outras plantas não têm sementes, então elas devem ser colocadas em grupos diferentes. E também presença de frutos. Existem plantas que possuem frutos, existem plantas que não possuem frutos. Então, essas são as principais características para separar esses grupos. Vamos começar a falar desses grupos, então. Primeiro grupo, briófitas. As briófitas são plantas bem pequenininhas. Um exemplo de briófita são aquelas plantinhas bem pequenininhas, que alguns chamam até de lodo, que formam um tapetezinho verde no cimento molhado. Ou então no tronco de alguma árvore tem esse tapetezinho verde. A gente às vezes fica sem saber o que é, mas sabe que ele é bem macio, porque eu particularmente já coloquei a mão, é muito macio mesmo. Esse tapetinho verde é uma planta, é uma briófita, ela é muito pequena. E ela não é pequena à toa, ela é pequena porque ela é avascular. Uma planta avascular significa que ela não possui vasos condutores de seiva para nutrir as suas partes. Então, ela precisa de ser muito pequena. Para uma planta ser grande, ela precisa de vasos condutores de seiva para levar nutrientes para a planta toda, assim como nós precisamos de vasos sanguíneos para levar os nutrientes para todas as células do corpo. Essas plantas também não possuem sementes, flores e nem frutos. Elas não possuem raiz verdadeira, caule verdadeiro e nem folha verdadeiro. A gente diz que ela possui rizóides, cauloides e filóides. Por quê? Para que a raiz seja verdadeira, o caule seja verdadeiro e as folhas sejam verdadeiras, ela precisa de ter esses vasos condutores de seiva, ok? As briófitas dependem de água para se reproduzir. Isso acontece porque os gametas masculinos das briófitas, eles têm 2 flagelos, e esse flagelo serve para esses gametas masculinos nadarem para alcançar o gameta feminino. Por isso a necessidade de água para que as briófitas possam se reproduzir. A fase mais longa na vida da briófita é a fase gametofítica. O que é isso? É a fase de produção de gametas. Então, quando você vê aquele tapetinho verde lá na árvore, ou você vê no muro molhado, o que você está vendo ali é a fase gametofítica, ok? Então,
predomínio da fase gametofítica nas briófitas. Principal característica, avasculares. Como exemplo, os musgos são justamente esse tapetinho que eu falei, e hepáticas. Está aqui uma fotografia de briófitas. A parte verde aqui, então, é a parte gametofítica, que dura mais tempo, e essa fotografia mostrou também essas hastes, essas setas que estão acima delas, que mostram a parte que a gente chama de esporofítica, que é uma fase bem curta da vida delas, aparece muito pouco. Agora vamos falar das pteridófitas, que são plantas vasculares, ou seja, agora já tem vasos condutores de seivas, mas são plantas sem sementes ainda, ok? Então essas plantas elas já conseguem crescer um pouco mais, porque elas têm vasos condutores de seiva para levar água e sais minerais da raiz para o resto da folha, ou para levar os produtos da fotossíntese da folha para o resto da planta, ok? A maioria são terrestres e de ambientes úmidos. Elas também são de ambientes úmidos, assim como as briófitas, porque elas também necessitam de água para reproduzir, pelo mesmo motivo das briófitas, por causa dos gametas masculinos precisarem de nadar com seus flagelos até os gametas femininos. Aqui já começa a ter a fase esporofítica maior, ou seja, quando você vê uma planta dessa, você basicamente está vendo uma parte da vida dela em que ela está produzindo esporos. E esse esporo ele pode cair no chão e germinar, gerando aí sim uma fase de gametas, que é bem mais curta, e esses gametas então podem interagir e formar uma nova planta. Bom, como exemplos nós temos as samambaias e as avencas, como mostrado nessa figura aqui. As samambaias estão à esquerda do observador e as avencas do outro lado. Vou mostrar duas fotos mais próximas, e essas fotos aqui mostram esses pontos amarelos ou meio cor de ferrugem nas samambaias, que estão à esquerda do observador, e esses pontos é que possuem os esporos dessas plantas. Esses esporos estão dentro desses pontos, porque esses pontos eles vão servir para espalhar esses esporos vão cair no chão, e aí poderão germinar. Esses esporos estão contidos nesses pontos chamados soros. A mesma coisa acontece na avenca, só que a avenca, em vez de estar cheia desses pontinhos, desses soros, as avencas têm esses esporócitos, apenas nas suas beiradas, nas beiras das folhas. Gimnospermas é outro grupo de plantas, também são vasculares, então a partir de pteridófitas todas são vasculares, só que as gimnospermas, elas possuem sementes. Então são as primeiras plantas com sementes a surgir e por ter vasos condutores de seiva, também tem raiz, caule e folhas verdadeiros. Elas são comuns em regiões de clima frio e temperado. E aqui também já começa uma outra novidade. Elas não necessitam de água para se reproduzir. Porque na gimnosperma é quando aparece o grão de pólen. E o grão de pólen, ele pode ser levado pelo vento. Daí não há necessidade de usar a água para levar os gametas masculinos para se encontrarem com os gametas femininos. Os exemplos mais comuns são o pinheiro e a araucária. Veja aqui nessa fotografia, a araucária está à esquerda do observador e o pinheiro à direita do observador. Finalmente, as angiospermas. Esse é o grupo mais diverso de todos. É o grupo que contém mais espécies. Quando você vê uma planta na rua, muito provavelmente você está olhando para uma angiosperma. Bom, essas plantas, assim como as outras a partir de pteridófitas, têm vasos condutores de seivas. Essas plantas, então, têm raiz, caule, folhas verdadeiras. E, a partir de gimnospermas, já tem sementes. Então, essa planta também tem sementes.
Uma característica importante das angiospermas e que fez com que ela tivesse tanto sucesso para se espalhar no nosso planeta foi a presença de frutos. Agora, ela tem flores e frutos, pois o fruto ele é originado da flor. Daí, as angiospermas são as únicas plantas que possuem flores e frutos. A vantagem das angiospermas em relação às gimnospermas, além do fruto, é que a semente dessa planta, a vantagem da angiosperma é que a semente dela é protegida pelo fruto e a gimnosperma não tem essa proteção em suas sementes. A gente diz que as gimnospermas têm semente nua. E as angiospermas, então, com esse fruto protegido, ainda tem uma característica importante que a gente deve considerar. Isso atrai animais, atrai insetos, atrai outros animais, pássaros, que vão comer, se alimentar desses frutos e, ao se alimentar desses frutos, vão comer também, muitas vezes, a semente e levar esses frutos para lugares longe, espalhando as sementes dessa planta. Então, essa planta consegue se espalhar muito mais facilmente pelo planeta, enquanto as gimnospermas, elas têm uma capacidade de se espalhar muito limitada, porque o vento não consegue levar muito longe o grão de pólen. As angiospermas ainda podem ser divididas em herbáceas, arbustivas e arbóreas. Herbáceas são como ervas, né? E gramas, essas plantas bem rasteiras. Arbustivas, que formam pequenos arbustos, são árvores muito pequenas, não crescem muito. E as arbóreas, que a gente conhece bem, como árvores e palmeiras. Exemplos: ipê, azaleia e manjericão. Aqui, uma fotografia de um ipê amarelo, que é um exemplo muito clássico de angiospermas. Vamos ver, então, os pontos principais. Olhando esse esquema, você vai perceber até mesmo como que esses grupos foram divididos. Nós temos aqui, à esquerda do observador, o grande grupo plantas. Esse grupo se divide em vasculares e avasculares. Avasculares, ou seja, sem vasos condutores, nós só temos as briófitas, então esse grupo já fica definido imediatamente. Vamos olhar as vasculares, as que contêm vasos condutores. As vasculares são divididas ainda em com sementes e sem sementes. Sem sementes, nós só temos as pteridófitas. Então, sem sementes, somente pteridófitas. Agora, com sementes, a gente ainda divide em dois grupos. Vamos olhar aqui novamente. Com sementes, nós temos sem frutos, gimnospermas, e com frutos, angiospermas. Ora, então esse esquema mostra para a gente que esses grupos foram classificados baseado nessas características principais: presença ou não de vasos condutores, presença ou não de sementes, presença ou não de frutos. E assim a gente consegue entender um pouco de como os cientistas trabalham na hora de dividir esses grupos. Isso acontece com grupos de animais, né? Com grupos de diversos seres vivos. Eles vão separando por características e essas características vão determinar o nome daqueles grupos e você vai ter, então, você pode montar inclusive uma árvore filogenética com isso. Basicamente é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu agradeço, bons estudos para vocês.